fazer aqui é só uma pequena introdução e não vou me aprofundar em nenhuma tabela, né, em nenhuma dados, né, porque acho que o papel aqui é mais fazer levantar a primeira bola aí para depois a gente continuar deixando ela no ar. Então, Rafael, obrigado em nome, né, da comissão aí, em seu nome, em nome dessa comissão organizadora aí, eu agradeço por a indicação. Tá? Obrigado. Bom, vamos ver aqui como que esse aqui. Bom, então vamos lá. Bom, a gente trabalha uma equipe grande, né? Uma equipe que ela é, graças a Deus, renovada sempre. Tentamos dar continuidade. Acho que aqui dentro da faculdade nós temos já uma história, né? Temos uma história de 32 anos, então acho que essa equipe, eu sempre enfatizo como sendo muito importante. Não cabe aqui nominar, né? Mas todos sabem quem pertence a equipe aí E aí? Obrigado. Bom, então, pensei em fazer uma reflexão, né? E antes de jogar uma responsabilidade, né? O que fizemos pela Vinocultura e o que eu vi nesses 32 anos de zootecnia. Então, pensei em fazer essa reflexão. Porque eu acho que sempre a gente faz pouco e vê muito, né? Então, nesses 32 anos eu vi bastante coisa. Acho que é uma perspectiva assim de uma análise crítica também, né? Para ver se fica alguma coisa aí para nós podermos discutir e caso interesse para a gente aprofundar um pouco. Seguinte. Bom, eu não posso deixar de mencionar, e aqui eu, né, com a presença da professora Denise, aí, representante da direção, que a Unesp tem uma história muito forte, né? E a ovinocultura, ela é o nosso material biológico nas pesquisas, ela tem um caráter comercial, agronegócio, né? E a Unesp, ela tem um destaque, né, de ter sido precursora, ter sido defensora, tem sido a fundadora, aí, junto com alguns professores, da ASPACO, né, que é a Associação Paulista de Criadores de Ovinos. E aqui eu estou vendo que a Regina está presente, né? Regina, ex-aluna daqui, ex-mestranda, árdua trabalhadora aí das ASPACO. Então teve uma história, é isso que eu queria falar. A Unesp, se ela contribuiu com a ovinocultura paulista, e aprendendo da Nacional, ela fez alguma coisa, eu tenho que enfatizar aqui o nome do professor Edson, e do zootecnista Francisco Fernandes, né, já falei da Regina aqui. Então, eles tentaram e vem tentando, né, tem o Márcio também, tem outros profissionais envolvidos, dar uma assistência ao produtor, falar, olha, esse é o caminho que a gente tem que seguir para a ovinocultura, já que vocês vêm de uma história onde ovinos, né, era uma criação marginal dentro das fazendas, e profissionalizar isso. Bom, outra coisa foi trabalhar num sistema de cooperativismo, né, ou de cooperativa, onde tinha uma cooperativa forte, né, dando sustentação, ou dando nome, ou dando referência. Isso aqui eu vi questionado, né, vem questionando, eu vou questionar algumas coisas. Tá? Que aqui em São Paulo, esse termo cooperativa, cooperativismo, ele é pouco exercitado e se paga um preço alto por isso, né? Então vamos para frente. Então, mais ou menos era esse cenário histórico importante que a Unesp, essa casa que vocês estão, forneceu para a ovinocultura numa menção até de reconhecimento mesmo. Seguinte. Bom, eu acho que a partir de um tempo que o que nós fizemos pela ovinocultura, né, nós tentamos propor um sistema intensivo de cordeiro. Isso agora a equipe, coloca o Siniro junto, professora Cíntia, vários colaboradores aqui, que agora não vou nominar todos, mas a gente tinha uma certa
experiência herdada aí da bovinocultura, que depois eu vou apresentar rapidamente, que dizia o seguinte, né? Ó, defendemos que o cordeiro é um ótimo transformador de alimentos concentrados e a ovelha é uma ótima transformadora de alimentos volumosos. Com isso, caracterizamos um sistema bem amplo, bem genérico, dizendo o seguinte: nós não estamos vendo uma saída a não ser trazer o cordeiro que é eficiente e que ele tem que ser abatido jovem, isso na concepção de alguns anos atrás. Bom, aí foi vários temas de pesquisa, animais abatidos com 60, 70 dias, também tem que fazer menção ao Serginho Vilas Boas, orientado nosso também aqui da casa, e aí começou o tema superprecoce. Esse nome, ele tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa... O pessoal não gosta muito, né, a hora que você fala que tem uma coisa que é super, né? Porque daí capaz de estar o mega, capaz de ter o hiper, enfim. Mas o super precoce ele foi batizado, né, tomou um registro praticamente nosso, uma identidade também da Unesp, né? Acho que isso também aconteceu. E depois dessas pesquisas aqui, nós trabalhamos com ultrassom, a Regina trabalhou, né, desenvolveu a sua dissertação com isso, enfim, foram várias pesquisas, o professor Cirilo orientou palestrantes que aqui estarão na parte de alimentos, tratamento de milho, enfim, nós temos uma história muito rica e com uma contribuição, acho que significativa, isso sem ter nenhum outro aspecto, a não ser o orgulho de ter participado desse momento da história. Seguinte. Pode ser. Bom, então, alguns avanços, né, tiveram usando esse material biológico, e que eu enfatizo, é importante a gente saber isso, porque apesar da linguagem científica distante demais do produtor, é essa linguagem ou essas descobertas que começam a cutucar, vamos dizer assim, o conhecimento e as tecnologias a serem adotadas. Então, também tem destaques aí para essas dissertações, né? Por exemplo, da Marcela, né, que por meio de uma tecnologia começou a descobrir quando que o cordeiro realmente ficava ruminante, mais ou menos isso, né? Como que ele trocava, como ele fazia a preferência dele de alimentos, e mais alguns detalhes aí por meio de uma tecnologia. Seguinte, uma experiência que é da Unesp, mas não particularmente da FMVZ, e agora eu tenho que chamar como parte da minha história, né, é que eu trabalhando em Dracena, né, como coordenador, nós desenvolvemos lá um núcleo de ovinocultura da Nova Alta Paulista. Projetinho muito simples, né, tomando conta de um colégio rural abandonado, sem nenhum destino, e o Estado ofereceu isso para a Unesp, e eu, como tinha à frente da coordenação, aceitei, e achei que era o seguinte: o destino daquela escola rural só tinha fazer um núcleo de criadores de ovinocultura, de ovinos. E aí foi um aprendizado fantástico, porque nós começamos a trabalhar com uma genética que não existia, né? Uma genética regional, né? Identificando potenciais regionais, tentando fazer os criadores se associarem, e eles entenderam que comprando insumos juntos eles têm desconto, uma coisa simples, né? Também arrendamento de máquinas, enfim, teve um avanço aí que a professora Cirlei, que também formou-se em doutorado aqui, toma conta hoje. E uma coisa que eu achei interessante é que nós concluímos que a gente respeitou a história de cada criador. Porque, às vezes, a gente pula essa parte, né? A história do criador é assim, não adianta colocá-lo num financiamento, não adianta dar um passo maior que a perna, então vai no ritmo deles. Se um tem 6 cordeiros, outro tem 14, outro tem... Então respeitamos isso. Mas sabemos que eles estão pagando o preço, né? Hoje, muito claramente, eles estão pagando um preço que foram extrativistas da terra, né? Então, hoje não existe mais café, não existe mais nem acerola, já que era um lugar bem
conhecido da acerola, passou pela uva, enfim, mas eles aprenderam a trabalhar em associação. Então, a Unesp também está lá divulgando uma iniciativa que eu estou dividindo aqui um pouco. Seguinte. Bom, e outra contribuição que é daqui, eu não posso deixar de falar isso, e também não é porque coordeno, não é nada disso, mas é que precisamos formar, né, pessoas que, junto com o produtor, junto com a linguagem do produtor e com a retaguarda acadêmica, faça divulgar esse avanço. Né? E aqui eu vou destacar o Nutrir como uma contribuição da Unesp também, né? Porque ele vem formando jovens críticos. O que nós temos de exemplo hoje aqui, Rafael, Daiane, Fabiana, Ana Carolina e mais uma porção de alunos que, com essa visão de autocrítica, ficaram empreendedores. Empreendedores para tocar a própria vida ou dar uma assessoria. Então eu acho que essa formação, o que essa universidade nos ajuda aí, né, contribui, aliás, a gente poder ter a liberdade de fazer, por exemplo, um grupo de estudo, virar uma empresa júnior e assim fazer os alunos participarem disso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que formar recurso humano, ele precisa ter a confiança, né, também do professor um pouco fora da classe, um pouco das ideias escutar os alunos, porque eles têm as ideias muito boas, né, e a gente tem que dar retaguarda. Seguinte. Bom, nessa Nutrir, né, nesse Nutrir a gente tem vários candidatos que adoram ovinocultura. Candidatos que eu falo porque eles vão ser os futuros profissionais, como vocês verão e conhecerão alguns. Então, fizemos várias expedições, Paraná, seguinte, pode seguir aqui. Escutando produtores pequenos, médios, seguinte. No Paraná, pode parar um pouquinho. No Paraná, a gente recentemente estivemos lá, então chamou muita atenção o respeito pela fase de cria, né? O cuidado, enfim, esse aprendizado prático que eu acho que cada um não precisa anotar nada no caderno, tá? Esse é o aprendizado voluntário, quer dizer, o aluno gosta, ele vai, faz e acaba se encantando e sendo ele que vai ser um grande divulgador de tecnologia. Seguinte. Como foi solicitado, e eu vou passar muito rápido aqui, não vou cansá-los, mas o tema super precoce, ele nasceu porque, e aqui eu tenho que fazer referência ao professor Silveira e a equipe dele também, né, com a qual nós fazemos parte, né, professor Siniro, e fazíamos mais parte ainda, chegou-se a uma curva de crescimento, né, de um entendimento, onde, isso aqui nos bovinos, né, mas serve para qualquer animal, onde, claro que a conversão alimentar, piorando, ela é traduzida como fracasso econômico. Mais ou menos isso, né? Quer dizer, que toda vez que eu avanço nessa curva de crescimento, trabalhando com conversões alimentares piorando, é claro que eu vou cair aí numa fase de alto investimento, né? Frente a uma fase de alto retorno. Então vamos dizer, essa sacada, né, que não é bem óbvia, ela nos deu essa iniciativa de procurar conciliar curva de crescimento com economicidade e eficiência. Acho que esse foi o que nos norteou. E no Cordeiro não foi diferente. No Cordeiro, nós também fizemos esse mesmo raciocínio. Seguinte, rapidão. Outro desafio que nós fizemos, ao invés de falar que uma vaca tem que produzir um bezerro por ano, nós já fomos mais arrojados e até petulantes, falando o seguinte, não, uma vaca tem que produzir um boi gordo por ano, quer dizer, ou seja, o super precoce, bovino super precoce tem que ser abatido por volta dos 12 a 13 meses. Ou seja, num ciclo de um ano, uma vaca, ela produziu um ano. Isso, claro, o que fez de positivo nisso, eu não sei se o Siniro concorda, mas nós mexemos com a opinião pública. Nós mexemos com a opinião dos criadores, porque eles contestaram, ficavam loucos da vida de saber que alguém queria manipular uma coisa que
há trocentos anos vinha sendo feito. Então, eu acho que a maior resposta que nós tivemos foi eles falarem, ó, isso não é possível fazer, mas chegar nos 14 é possível, chegar nos 16 é possível. Quer dizer, o próprio meio pecuário começou a nos mostrar o que a gente tinha que pesquisar e não das coisas da nossa cabeça. Então, é o meio que vai fazer encomenda de pesquisas sérias, de pesquisas produtivas e pesquisas aplicadas no nosso meio, sem desmerecer a pesquisa básica, sem desmerecer nada disso. Então, essa foi uma concepção que eu destaco como importante. Seguinte. Bom, trabalhamos com a parte de melhoramento, entendendo cruzamentos. Eu acho que a ovinocultura precisa passar por essa fase. Eu estou aqui meio como um parecerista, crítico, mas não estou omisso, não. Então, eu estou nessa também. Tá? Entender graus de sangue, entender esses cruzamentos, né? Organizar melhor a cadeia produtiva, parece um sonho isso aqui, não fala assim, isso aí não vira, nunca vai acontecer no Brasil, quem sabe, né? E claro, qualidade de carne, mercado de valorização do produto. Quer dizer, na bovinocultura não foi nada diferente do que a ovinocultura enfrenta. Seguinte. E parceria foi o que nos salvou. Por quê? Vinha conversando com a Cíntia hoje. Quer dizer, se nós não tivéssemos empresários que acreditassem que nós tínhamos uma proposta, onde dar as mãos aí e falar assim, ó, escuta, confia um pouco aí, vamos ver algum resultado de alguns anos, e tem passagens até pitorescas aí de nossas parcerias, viajando para Araxá que nem louco, mas pelo menos teve grupos que acreditaram, e esses grupos, no silêncio, eles acabaram sendo os divulgadores de muito mais tecnologia do que os papers que a gente produziu. Então, essa parceria, ela é importante em qualquer um. E não adianta, não precisa ser uma pata de bovino ali, pode ser uma de ovino, com certeza. Seguinte. E nós quebramos também o paradigma de escolher raças. Quer dizer, raças para nós não quer dizer Nelore com orelha, chifre, cabeça assim, não. Para nós, o produtor de carne, né, ele sim pode ser um bezerro, e nesse caso, claro que é um bonitão, né, para pegar e falar, olha, ele tem uma história aqui, ele pesa tantos % da vaca, a eficiência mexida é avaliada assim, esse animal ele é um animal precoce, ele pode ser abatido como super precoce. Então tem alguns requisitos que a gente defendia sem dar o nome para a raça, porque nós vivemos várias raças e achamos que raça não é um bom tema. O bom tema será cruzamentos ou escolhas de graus de sangue que nos convém ou que a gente veja uma produção satisfatória e comercial. Seguinte. Bom, o mercado é muito diversificado, falar de nicho de mercado também ter que pontuar algumas coisas que deram sucesso, porque as que dão insucesso ou que foram naufragadas a gente prefere nem lembrar, né? Mas isso é verdade. E também avançar num tema que a gente precisa encarar, né? Que são selos, que são estoque, que é a certificação, ferramentas para certificar. Então, eu acho que essa é uma realidade bem importante também na produção dos cordeiros. Quer dizer, existe lá, por exemplo, nesse núcleo de Dracena, aí, desse núcleo de Juquerópolis, a ideia de fazer um selo do cordeiro da Nova Alta Paulista, porque ele tem uma história própria. Se isso aí vingar ou não, eu não sei, mas só de ter a vontade de chegar lá, os produtores já estão bem animados. Seguinte. Bom, e aí a pecuária teve uma transição forte, que é inegável, que o cordeiro também vai sentir isso, né? Que é um conceito onde o termo extensível, não sei se é bem esse, o Sinil depois me ajuda aí, mas o papel de engordar animais em áreas grandes, né? Ocupando vários locais de pastagem, né? Ou uma alimentação extremamente ligada à aptidão do ruminante, que é a transformação aí desse volumoso todo, mas a transição ela forçou que eficiência também está ligado a como o animal aproveita o alimento e que alimento que a gente está falando. E fatalmente, e infelizmente ou felizmente, nós acabamos
entendendo que o coxo tinha que ser um pouco mais amarelo do que verde, né? Ou seja, muito mais milho aí do que volumoso. Então houve essa transição do extensivo, ou do largado, vamos chamar assim, porque extensivo também é uma parte, para uma coisa mais de gestão do alimento. Na ovinocultura, eu falei que eu vou ser crítico, né? Na ovinocultura eu sinto falta desse capricho, dessa qualidade de conhecer o que o animal come, e o quanto que ele come, e o quanto que ele converte. Nem todos, claro. Né? Seguinte. Bom, e aí o modelo super precoce nasceu o seguinte, virou carcaça, quer dizer, evoluímos o conceito. Hoje eu falei, né, não éramos mais produtores de boi, e sim de carne. Isso também mexeu na opinião pública. Seguinte. Enfim, chegamos lá com animais sabendo contar a história dos cortes cárnicos. Quer dizer, sabemos que esse corte era provindo de um animal de 13 meses, e sem querer a gente estava falando de rastreabilidade ou de certificação. Seguinte. Bom, então, eu acho que essa redução da idade de abate, ela já era procurada, era buscada, né? Já tinha nome até, animais precoces, né? E começamos também a entender que a eficiência reprodutiva das fêmeas, ou as taxas reprodutivas, elas começam a fazer parte desse programa. E aí que vem o questionamento na ovinocultura para mim. Eu vou apresentar isso, talvez eu repita e passa rápido, né? É se esse cuidado é tomado a hora que a gente vê o cordeiro como moeda, né? A moeda forte da ovinocultura. Então, nós tivemos que fazer esse questionamento também, porque a nossa eficiência reprodutiva, principalmente em rebanhos Nelore, era muito baixa. Então, não adiantava a gente avançar no sistema sem ter uma retaguarda da matéria-prima produzida. Então, nós tivemos que fazer uma reflexão e falar, opa, peraí, vamos, ao invés de falar só de terminação, vamos falar um pouco de cria, um pouquinho de recria, mas vamos falar bastante de cria. Seguinte. E aí, outra coisa que apareceu na história do novilho super precoce, que também nasceu aqui, é um padrão. As pessoas gostam de padrão. As pessoas preferem coisas que são padronizadas, né? Principalmente no que se trata de alimentos com informações. E aí foi registrado uma série de coisas, e aqui são poucas das coisas, tem mais coisas por trás disso, né? Mas pelo menos falamos, ó, a idade tem que ser essa, peso vivo em torno dessa, coloração de gordura, coloração de carne, área de olho de lombo, maciez, enfim, começou a ter um rótulo. Um rótulo como a gente encontra nos vinhos, aí, né, arrojando um pouco, aí, como a história um pouco disso aí que você está alimentando, porque produzir alimento é de muita responsabilidade. Produzir carne, muito mais. Então, mais ou menos, era essa parte que eu queria chegar rapidamente, né? O aprendizado que nós tivemos com esse tema super precoce. Que acho que dentro da palestra de abertura foi essa proposta. Seguinte. Bom, para falar disso, precisa tomar uma água. Aquele retorno que os produtores começaram a nos questionar, que foi, eu acho que eu tiro como o maior aprendizado, e chegou e falou assim, olha, pessoal, não é possível vocês produzirem um animal de 12 meses, 13 meses, porque ele não vai ter o acabamento de gordura, ele vai chegar no frigorífico, vai ser condenado. E começaram a nos mostrar, falando assim, opa, peraí, nós precisamos corrigir um pouco o rumo daquilo que a gente tinha idealizado dentro da academia. E não saímos para validar isso na prática e nas fazendas. Então, acho que esse foi a oportunidade que a universidade nos dá, né? De poder sair um pouco também e entender o que acontece. Para nós, animal eficiente era animal econômico. Mas aí perguntaram, mas é lucrativo? E aí veio os dependentes, né, que todo mundo usa e abusa, mas nós começamos a entender que nem sempre a eficiência era econômica e lucrativa. Econômica muitas vezes, mas lucrativa é que ficou esse ponto para nós, né? E o cordeiro, entrando logo no assunto cordeiro, também nos deu esse questionamento. Por quê? Porque nós tínhamos entendido que ele era um animal extremamente eficiente. Animal de conversões fantásticas, né?
um animal que, na vida que a gente está querendo lá da transição, dos primeiros dias aí até os 60 dias aí de transição entre, e também transição entre não ruminante e ruminante, é um animal extremamente eficiente, muito eficiente. Utiliza muito bem os alimentos, mastiga muito bem, ele aproveita o amido com uma eficiência muito grande. Enfim, esses dependes aí a gente começou a ver o que era. Mas no final esse depende, ele na verdade acabava na indústria ou no consumidor, que pouco abre a boca no Brasil. A gente não sabe muitas opiniões dos consumidores. Seguinte. Bom, então nós entendíamos assim, né, que mexer com cordeiro era entregar um cordeiro saudável até o processo de terminação. Quer dizer, era uma exigência, sem recria. Porque a recria, no nosso entendimento, era uma etapa onde, se no bovino ela era quase desnecessária, no ovino, então, nós tínhamos certeza que não precisava ser feito. Mas isso não é uma verdade. Não somos donos da verdade. É uma composição de um sistema. Tá? E outra coisa que pegou muito foi que a gente começou a divulgar os 3 partos a cada 2 anos, que não sei se hoje eu queria aprender um pouco mais sobre isso. Tá? E outra coisa que eu coloco, né, que era um sonho também, que sem os 40%, 60% de carne ovina uruguaia no mercado nacional. Né? Isso aqui também impacta muito na nossa concepção. Quer dizer, a hora que a gente entra na variável comercialização, claro, nós estamos vulneráveis, suscetíveis aí, que outros mercados entrem e tomem espaço que não era do que é nosso. Né? Então, foi um aprendizado importante. Seguinte. Bom, traduzindo mais ou menos isso. Ovinocultura, para nós, era sinônimo de indústria de cordeiro. Tá? Eu estou falando que o tempo aí vai ser meio confuso, mas sempre nos deu um entrave, né? Isso eu senti na pele, dentro das orientações, que trabalhar com um animal onde ainda 60% a 40%, aí 40% a 60%, né? Ou melhor, 20% a 40%, não chega a virar cordeiro, assusta muito. Né? Então, a crítica aí eu acho que falta capricho, qualidade, conhecimento de nutrição, tem um monte de coisa que está faltando aí, porque a única matéria-prima que nós víamos, né, é o cordeiro. Então, por isso que chama aqui, né, Sistema Integrado de Produção de Cordeiros. Né? Cordeiro bis aí, né, tá com essa chancela. Então, essa categoria aí na ovinocultura, ela é um pouco diferente, as categorias são um pouco diferentes do que numa bovinocultura, onde você pode ser que diminua o valor um pouco da carne, mas existe consumidor para isso. Eu não sei, na ovinocultura, eu vejo o cordeiro como o único e maior valor agregado, né, uma vez que essas categorias não funcionam. E eu pus um detalhe interessante aqui, que às vezes a gente faz as pesquisas na família, né, porque a família é grande, né? Escuta, você já comeu cordeiro? Não, já comi carré. Ah, você já comi carré. Ah, não, já. A única coisa que eu gosto é carré. Então, quer dizer, toda vez que um repete esse nome, eu acho que aumenta o preço na gôndola. Né? Eu acho que é mais ou menos essa relação. E que eu não acho que lucro é pecado, não, mas assim, é uma coisa que o pessoal consumidor, eles têm o cordeiro e tem uma parte do cordeiro que leva em consideração como valor agregado e como conquista de falar assim, olha, comi uma carne de boa qualidade. E é inquestionável o sabor, a maciez, a suculência de uma carne de cordeiro bem feita. Seguinte. Bom, então, continuamos com a dúvida. Máximo desempenho significa melhor economicidade? Porque agora eu pus o máximo aqui. Né? E aí eu fico assustado, porque eu nem vou mostrar as tabelas, eu vou passar a hora que as tabelas passar, porque eu sei que a professora Alda, acho que o Cristiano, não sei se o Cristiano não vai falar aqui não, mas... O Bonilha, desculpa, o Rafael, o Gladson, que também esqueci de falar aí, mas é um prazer sempre encontrá-lo, né? Significava o seguinte, para nós trabalhar com ganho de 300 gramas, 340 gramas,
por dia no confinamento, estou falando terminação, de novo, né? Se eu mostrar o cordeiro, eu não estou mostrando quantos que ficaram para trás, quantos que não vieram para essa situação de engorda, né? Isso que nos preocupa. Então, esse máximo desempenho para nós, dos 400 gramas, e aí a Daiane me falou até que chega a 600 gramas, 550, 600 gramas de ganho, não é esse que vai ser o problema. Genética, interação genótipo-ambiente, alimentação, não vai ter problema, nós vamos chegar lá, né? Mas talvez esse máximo desempenho precisa ser questionado se está sendo compatível com maior rentabilidade. Bom, e os alimentos, né, no Brasil, já que também tem palestrantes e visitantes internacionais, a nossa riqueza de coproduto causa inveja, porque nós temos uma variedade de coprodutos e subprodutos, enfim, como vocês queiram chamar, onde o ruminante ele sabe transformar direitinho se você pegar a mancada aí dos efeitos associativos, dos alimentos que se associam aí, para a gente poder fazer isso aí. Então, eu acho que essa passagem aí ela é muito tranquila, tá? Talvez não seja tranquilo muito como manipular e entender o rumo do cordeiro. Quer dizer, muitas coisas faltam ainda no tempo de permanência do alimento, a cinética ruminal, enfim, essas coisas que a gente fala na sala de aula. Vamos lá, pode seguir. Bom, e aí, condições nutricionais preliminares, quer dizer, a hora que a gente se arriscou e aventurou a estudar esse assunto, né, algumas coisas aconteceram. Pode seguir? A referência que a gente tinha por muito tempo era o NRC, né, em 1985, onde falava lá, ó, para cordeiros com potencial de crescimento moderado, pesando entre 10 a 30 quilos, cerca de 17% de proteína bruta. Onde sabemos que falar em proteína bruta hoje é muito complicado, né? Ela carrega muitos erros, ela carrega muita maldição nitrogenada junto nesse valor. Mas, enfim, era o que nós tínhamos, né? Então, trabalhar com esse NRC e pouco a pesquisa questionou esse valor, ou melhorou, ou trabalhou com proteína metabolizável, ou com outra unidade. Mas, tudo bem, jogamos esse conhecimento no genótipo, nas condições ambientais, no manejo e na qualidade da dieta. Ou seja, a referência da exigência nutricional nos desafiou nas nossas condições. Seguinte. Só que aí tivemos avanços, né? Avanços muito bons dentro de softwares que avaliavam até presença de aditivos, a ureia, enfim, que é o Cornell, ou tem, né, pessoas que utilizam um sistema australiano, o sistema inglês, enfim, mas teve um avanço porque aquele de 1985 ele dava pouca informação. Seguinte. Bom, e aí eu trouxe algumas frases aí, né, só para a gente entender os desafios, né? A limitação do crescimento do cordeiro durante a fase lactente é decorrente da limitação de injeção de energia. Bom, se é isso, então nós precisamos colocar uma energia disponível. E aí, depois o amido, depois a silagem de grão úmido, e depois a gente vai falar disso. Mas existe, desde 1990, já esse diagnóstico. Não pulem essa etapa, porque já está lá, tá categórico lá, ó. É decorrente da limitação de uma ingestão de energia. Cordeiros jovens não conseguem absorver grandes quantidades de glicose no intestino. Tenho certeza que o criador não precisa saber disso. Mas quem orienta, quem formula e quem quer interagir com esse sistema de produção tem que se ater a isso. Quer dizer, não adianta eu jogar muito amido lá no intestino delgado, porque essa glicose lá não vai ser bem atualizada, ou melhor, vai ser utilizada para metabolização. Seguinte. Bom, e aí veio a pergunta, né? Mas que escala de cordeiros que nós vamos trabalhar? E aí eu volto a falar das empresas parceiras, onde, num passado aí recente, né, acreditaram que um sistema de produção importado
pacote, poderia ser utilizado em qualquer situação. Então, a escala nos chamava a atenção que tinha gente que trabalhava numa grande escala, enorme, muita, em condições assim, eu nem lembro mais quantas mil cabeças tinha aí. É o seguinte, mas uma parte dos cordeiros sobreviventes começavam a ter conceitos de bem-estar, algumas coisas que viam que existia retorno para fazer o sistema. Seguinte, pode seguir? Pode seguir? Bom, outra coisa que vinha como premissa, né, como conhecimento, era que no terço final da gestação o feto aumenta 70% do seu tamanho. Estratégias que respeitam o crescimento fetal e seus impactos na reprodução eram pouco estudadas ainda, e a gente ainda não conseguiu ainda entender tudo isso aí. Então, acho que olhando para a cria de novo, porque trabalhar com a terminação é mais fácil. Deficiências alimentares, infestações, resistência natural contra esse ou aquele produto, eram coisas que a gente tinha, né? E aí começamos a pensar, um dia nós vamos ter uma identificação genômica dos animais naturalmente resistentes. Então isso aí já faz parte daquele sonho que a gente tinha, né, e que muita coisa está sendo feita agora, né? Quer dizer, talvez identificar por que esse animal se infesta, tem uma infestação maior que o outro, por que ele fica doente, o outro não. E aí vem a identificação natural do potencial dos animais. Isso eu acho muito importante. Tá? E aí começamos a inaugurar talvez uma fase, né? Isso ainda acho que está em marcha, né? Mas para uma ovinocultura de precisão. Quer dizer, eu trabalhar com um animal que eu tenha consciência, história, parafusinhos finos, apertados, né? Aquele capricho, né? Porque eu não posso perder cordeiro. Não posso perder cordeiro. Né? E outra coisa que a Daiane me chamou a atenção, né? E eu vou transpor, já que eu sou o primeiro a falar aqui, então vou usar essa prerrogativa, né? É olhar a produção de leite nas ovelhas. Eu acho que isso aí é importante também, né? Não para produzir leite, para fazer outras coisas, porque isso aí os outros países cuidam disso, mas produzir o leite para o cordeiro. Depois que ela falou isso, eu fiz uma revisãozinha rápida, né? E lembrei, né, que, claro, a preferência de um cordeiro, de um ruminante jovem, é o leite. Por quê? Bom, deve ter toda uma história anatomofisiológica aí, provando que só pode ser esse alimento agora. Agora, substituir pelo alimento concentrado é uma estratégia econômica, é uma estratégia que não pode ferir algumas coisas, mas o leite começa a ser relacionado com a sobrevivência. E acho que essa que é a pegada firme aí que tem que ser feita. Tá? Então, acho que o programa de cruzamentos ou seleção aí coerentes com essa realidade de cada criador, mas com esse olhar, né? Vamos tentar fazer uma ovelha responder ou pelo parto dupla, gemelar, ou mas fazê-la responder para a gente não perder esse cordeiro. Seguinte. Bom, outra crítica que recebemos, mas também ela foi saudável, foi que a gente começou a falar de cripfilho. Primeiro, nome antipático, porque não tinha tradução. Pô, os caras estão internacionalizando sem ter nem conhecimento do que acontece. E aí, esse cripfilho, que também foi usado na bovinocultura, ele tinha uma função de tentar suprir alguma coisa que a gente não tinha naturalmente. E aí começava, né? Mas a expressão do potencial genético dos animais melhorados não fica escondida quando você suplementa? Ou melhor, será que um animal com potencial genético ele não precisa ser suplementado adequadamente para atender exigências, para ele mostrar essa expressão? Enfim, várias coisas aí que entraram no tema CRIFID. Seguinte. E aí a gente vê de novo nas visitas como que as adaptações para atender a ovinocultura eram, vamos dizer assim, imediatistas, né? Aqui era um galpão de frango antes, né? Então foi adotado isso aí, adaptado. O brasileiro é muito criativo, graças a Deus, né?
Então, várias fazendas tem, e eu não critico, acho muito bom, né? Tem que aproveitar mesmo, onde ovelhas e cordeiros recebiam coisas diferentes. Seguinte. Bom, o leite produzido diminui, reduz substancialmente aos 45 dias, isso falaram lá em 92. O déficit nutricional somente pode ser suprido por aumentos da ingestão de alimentos sólidos, professora da Exalc, falando isso, em 95. O consumo de alimentos sólidos pode influenciar o peso ao desmame. Pode, né? Muita gente já fez esse trabalho. Seguinte. Bom, aí Almeida Júnior, Gercílio, aí começaram os experimentos. Eu não vou ocupar esse dado agora comigo, pode seguir. O início da ingestão de alimentos sólidos ocorre a partir do 12º dia de vida. Pode ser uma observação interessante. O desenvolvimento do rumen está completo aos 45 dias, também pode ser uma informação importante. E eu arrojei e falei um pouco. Esta fase de transição dura aproximadamente 30 dias, a fase de transição do pré-ruminante para ruminante, né? E no caso do cordeiro superprecoce representa muito. Então a gente tinha muito cuidado para entender essa fase. E essa aqui desafiou um pouco a gente trabalhar nesse tema. Seguinte. Bom, pequena funcionalidade do rumen, a hora que a gente fala dessa transição, pequena distensão do rumen, quer dizer, então, olhar o animal para dentro um pouco, né? Não só score corporal, bem acabamento e tal, pá, e lá dentro, como é que está? Né? Eu preciso conversar com isso lá dentro, ou não. Pequena contribuição da proteína microbiana, então não sei, não adianta eu jogar lá nada de aporte de nitrogênio que vai ser usado. Eu tenho que pensar muito bem na qualidade da proteína que eu tenho que dar, no nível proteico que eu tenho que dar, porque lá eu não posso contar com a proteína mais rica que o ruminante faz, que é a proteína microbiana, né? Posso contribuir com alguns alimentos de pior balanço de aminoácido, notadamente lisina e metionina. E então a gente conclui que realmente nessa fase tem uma demanda de proteína não degradável grande. Ou seja, de novo, o leite entra como um suplemento fantástico. Seguinte. Muito bem. A fibra entra como um papel físico, né? A gente questiona um pouco, já que falaram de energia, a capacidade do rumen retículo aí nessa ingestão de energia. E a mastigação joga a nosso favor, porque a gente sabe que essa é uma observação de hábito alimentar, né, que o cordeiro ele consegue produzir bastante saliva, então é um forte tamponamento que existe. Poucos, a não ser que depois alguém possa falar nas apresentações aí, mas pouco se tem caso de acidoses agudas, tá? Às vezes pode acontecer, mas dificilmente tem, mesmo com 92% de grãos na dieta. Seguinte, estamos acabando, vou pular essa parte, vocês vão me desculpar, mas eu não vou discutir resultado, né? Eu só estou dizendo que existe na história, e aí são orientadas, o professor Simira, um pouco meu, pode seguir, né? Acho que a Alda também tem uma contribuição grande, né, também. Seguinte, pode seguir. Aqui é só para a gente ter um parâmetro de ganho, acho que é consumo de matéria seca, não sei o que é aqui. Ganho, não sei o que é aqui. Mas aqui eu vim falar de custo, né? 0% da silagem de grão úmido, 50%, 100%, colocou num padrão de preço. Quer dizer que na literatura também tem disponível algumas informações, pode seguir. Também não vou fazer menção, mas é uma substituição parcial do milho, só para reforçar que existe subprodutos e coprodutos para a gente utilizar, brincar, substituir, dar níveis, enfim. Seguinte. Questionando pastagens, concentrado, pasto mais concentrado, também são sistemas de produção, pode seguir. Bom, estou acabando, tá? Acho que estou respeitando o tempo aí. Então o cordeiro super precoce, que é o abatido aí entre os 60, 70 dias, mas já vi defesas que foram muito boas,
dizendo que isso pode ir até 80, até 100 dias, né? Mas aí vem aquele entendimento, né? Estou falando de eficiência, estou falando de economicidade, estou falando de lucratividade. Qual que é o parâmetro que eu vou dar mais peso nessa história? Então, eu acho que, apesar do preço da engorda, aí, né, o custo diário aí por dia, perguntar se eu estou otimizando os coprodutos, se eu estou explorando os efeitos associativos dos alimentos, se a suplementação das ovelhas está de acordo, né? Sobrevivência depende da proteína de alta qualidade na fase do cordeiro. Retorno a falar, o leite é alimento imbatível. Parte gemelar, acho que a Nova Zelândia é um exemplo aí daquilo, pelo menos que eu tenho visto, e os nossos colegas aí visitantes, né? Devem falar muito disso, né? Parece que aqui tem um certo cuidado sobre isso, porque não se domina ou não temos ainda habilidade materna suficiente para atender isso, mas os índices aí de 60% que eu falei aí, lá parece que a Daiane me falou que é 130%. Então, uma diferença pequena, né? Mas vamos lá. Seguinte. Bom, então eu comecei a palestra falando o que fizemos. Agora o que não fizemos, né? Que é uma autocrítica. Seguinte. Implantamos sistemas consistentes, robustos, que atendem e entendam o perfil do nosso produtor de cordeiro. Eu acho que isso nós precisamos fazer. Seguinte. Sistema que faça o produtor crescer a partir do tamanho compatível de sua propriedade. Ou seja, não adianta vir grandes produtores fazerem um maior barulho, tornarem-se referências e monopolizarem depois vendas. E desculpem aí, nossa, acho que até vou ser indelicado, mas eu acho que nós tivemos assim, exemplos, assédios internacionais muito grandes, né? E eu ia falar do avestruz, mas eu não vou falar. Reconhecer, nesse caso, nesse evento, que a Nova Zelândia é um modelo de sucesso para a ovinocultura e aprender um pouco mais a valorizar o conceito de sustentabilidade sem banalizar esse conceito. Eu acho que a gente banaliza muito esse conceito. A sustentabilidade, cada vez que a gente vai no simpósio, cada vez que fala, cada vez que troca uma ideia, nós nos perdemos a hora que a gente fala de uma coisa sustentável. Mas eu acredito que eles possam ser um avanço, não sei se eles dominam totalmente, mas trabalham com essa parte de produção assim, muito interessante. Então, deixo meu testemunho aqui que era importante ouvir. Seguinte, tem um agradecimento aí para esse trabalho do Marco Aurélio, da Carol, da Cíntia, né, que está aqui, e eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rafael.